Hoje nós vamos estudar, nós vamos meditar, nós vamos pensar, refletir a respeito do texto de João 9. Se você tem a sua Bíblia, eu convido você a abrir capítulo 9 de João. Inicialmente eu vou ler os versículos 1 até o 7, mas depois disso eu vou ler mais alguns versículos também adiante. João 9, 1 até o 7. E lá diz assim: Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: Vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Por enquanto até aqui, mas não fecha a tua Bíblia, porque nós vamos ler mais versículos adiante. O capítulo anterior de João, em João 8, Jesus ele tinha afirmado ser a luz do mundo. E agora, no capítulo 9, Jesus vai demonstrar que de fato ele é a luz do mundo, e ele faz isso curando um cego de nascença. Naquela época, ser cego de nascença era considerado uma maldição divina. Se uma pessoa nascia cega, eles entendiam que Deus tinha amaldiçoado aquela criança. E uma maldição divina só podia ser removida pelo próprio Deus. Então, quando Jesus cura esse homem, quando Jesus cura aquele cego de nascença, ele prova a sua natureza divina. Ele prova que ele de fato é Deus. Mas a gente vai ver no restante do capítulo que mesmo assim as pessoas não reconhecem Jesus como Deus. Interessante é que esse homem cego, ele não procura Jesus. Existem muitos encontros de Jesus com pessoas que foram até ele, que buscaram a ele, que quiseram ser curadas. Esse homem cego não foi procurar Jesus, mas é Jesus quem o vê. Jesus quem o encontra. Jesus percebe o sofrimento daquele homem. Mas olha a diferença, olha o contraste de Jesus, que vê aquele homem e vê o seu sofrimento, para os discípulos de Jesus. O que os discípulos de Jesus fazem quando veem aquele homem? Perguntam para Jesus: Senhor, quem pecou para ele ter nascido cego? Foi ele ou foram os pais dele? Ou seja, uma pergunta bastante perturbadora, porque ela já pressupõe que aquela cegueira é consequência de pecado. Ela já pressupõe que aquela cegueira é castigo de Deus por causa de pecado. Quem pecou? Ele ou os seus pais?
Os judeus acreditavam que para cada tipo de sofrimento que nós seres humanos passamos na nossa vida, existe algum pecado que estava relacionado com esse sofrimento. Para eles, se alguém sofre, se alguém passa alguma dificuldade na vida, se alguém tem alguma doença, é porque pecou. É porque cometeu algum pecado. E agora está pagando o preço do seu pecado. Está pagando a consequência do seu pecado. Porque os judeus entendiam Deus como um punidor. Os judeus entendiam Deus como alguém que estava ali só esperando o ser humano pecar, o ser humano fazer algo errado para punir, para dar a consequência. Não sei se você lembra da história de Jó, mas Jó é um homem que perdeu tudo que tinha. Perdeu seus bens, perdeu seus filhos, perdeu sua saúde, chegou no fundo do poço. E quando Jó está lá no fundo do poço, 3 amigos dele vêm conversar com ele. E esses amigos falam com Jó, perguntando: Jó, qual foi o teu pecado? Qual pecado você está escondendo para Deus te castigar dessa forma? O que é que você fez para merecer isso, Jó? Os seus amigos também o acusam, porque para eles somente o pecado escondido pode explicar tamanho sofrimento. É um pensamento bastante cruel, esse dos discípulos de Jesus. É um pensamento tão cruel, porque se a gente pensar, eles colocam 2 opções. Ou foi ele que pecou, ou foram os pais dele. Mas nessa lógica, se foram os pais dele, quer dizer que o homem que nasceu cego está pagando pelos pecados de outras pessoas. Está pagando por pecados que nem são dele. E se ele nasceu cego por causa de um pecado dele, quer dizer que esse pecado aconteceu antes mesmo dele nascer. Ele está pagando um pecado que ele teria cometido ainda no ventre materno. Percebem como é uma lógica cruel? Como esse homem é acusado e não tem nem como se defender, não tem nem como fazer alguma coisa para se defender dessa acusação. Mas Jesus, ele responde os discípulos de uma forma bastante amorosa em relação a esse homem que nasceu cego. Jesus deixa bem claro que ele não aprova esse tipo de julgamento, porque isso que os discípulos de Jesus estão fazendo é julgar aquele homem, assim como os judeus também julgavam, julgando ele de ter pecado, de merecer a cegueira. Jesus não aprova isso. E ele diz: nem ele, nem os seus pais. Ele nasceu cego para que nele se manifestem as obras de Deus. Ele não está pagando pelos pecados de ninguém. Ele não é cego por causa que alguém pecou ou porque ele mesmo tenha pecado ainda no ventre materno. Jesus não está dizendo com isso que aquele homem não é um pecador. Sem dúvida nenhuma ele é um pecador, todos somos pecadores. Não existe ser humano que não é pecador. Mas aquela cegueira não é por causa de pecado. Jesus diz, ela é para que se manifestem as obras de Deus. Só que muita gente, quando lê isso, logo pensa assim: não, então ele nasceu cego porque Deus sabia que Jesus ia precisar curar um cego para ensinar. Então Deus criou aquele homem cego, fez ele sofrer a vida inteira como cego, para que na vida adulta então ele estivesse naquele lugar para ser curado por Jesus.
Não, também não é isso. Jesus não está dizendo que aquele homem passou todos aqueles anos de sofrimento simplesmente com o objetivo de receber um milagre. Não é para isso. Não foi por isso que aquele homem nasceu cego. Os anos de sofrimento daquele homem não têm simplesmente o objetivo de serem usados por Jesus para fazer uma cura milagrosa. Eu digo isso porque muita gente de fé, muita gente com plena convicção de que Deus tem poder para curar, não é curada. Tem muita gente que passa por dificuldades na vida, vamos usar a cegueira que seja, tem muita gente que nasce cega, crê no Senhor Jesus, crê que Jesus tem poder para curar, e passam-se os anos e a pessoa nunca é curada, e ela morre cega. E daí muitos acusam, não teve fé o suficiente, por isso não foi curado. Isso não é verdade. Não é assim que funciona. Jesus diz que as obras de Deus devem ser manifestas naquele homem. Isso significa que as pessoas que estão em torno daquele homem, as pessoas que convivem com ele, devem manifestar o amor de Deus na forma como elas agem para com aquele homem. Por isso, aquele homem é cego para que as obras de Deus se manifestem nele. A deficiência não é consequência de pecado. A doença não é consequência de pecado. Jesus condena essa postura de juiz diante do sofrimento alheio. Quem condena os outros, quem julga os outros, está errado. Agora, quando nós como cristãos vemos alguém sofrendo, nosso papel não é julgar a pessoa, não é se perguntar por que ela sofre tanto. O nosso papel como cristãos é agir com misericórdia. A tragédia e o sofrimento das pessoas são oportunidades para Deus se revelar. Quem nunca ouviu alguém que passou por um grande sofrimento testemunhando do agir de Deus em sua vida? Quem nunca ouviu alguém que na sua dor, no seu luto, na sua doença, na sua deficiência, disse: Deus é bom para comigo, apesar do meu sofrimento. E esse meu sofrimento me aproximou de Deus. Esse sofrimento fez com que eu confiasse mais em Deus, fez com que eu orasse mais. Deus, Ele usa o sofrimento, Deus, Ele usa a dor, Deus usa a cegueira para se revelar como um Deus de amor, como um Deus de misericórdia. E então, Jesus mais uma vez aqui ele afirma: enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. E após afirmar ser a luz do mundo, Jesus faz o milagre. Jesus cura aquele homem. E eu pensei bastante nesse milagre. Esse milagre aqui, ele é muito mais complexo do que ele parece. Porque existem pessoas que nasceram com a possibilidade de enxergar e que ao longo da sua vida perderam a visão. Pessoas que nasceram vendo e ficaram cegas por algum motivo. Se essas pessoas são curadas, beleza. A visão delas vai funcionar normalmente, como funcionava antes de perderem a visão. Agora, se uma pessoa nasce cega,
é diferente. Porque a visão, ela não é só o olho, ela é também um processo que acontece no cérebro. E esse processo no cérebro, ele se desenvolve nos primeiros meses de vida de uma criança. E se uma pessoa nasce cega, ela não vai ter esse desenvolvimento. O cérebro dela não vai aprender a enxergar e a identificar objetos. Isso acontece tudo na infância, quando o nosso cérebro ele se adapta melhor a essas coisas. Uma pessoa que nasceu cega, se na vida adulta ela passar a enxergar, muito provavelmente a visão vai ser um incômodo para ela. Não vai ser algo que vai ser bom, porque o seu cérebro não vai conseguir processar direito as imagens, não vai conseguir processar direito a visão. A pessoa teria grandes problemas para se adaptar a enxergar. E não é o caso desse homem. Ele nasceu cego, mas quando ele se lava no tanque de Siloé, ele passa a enxergar normalmente. Ou seja, o milagre de Jesus, ele é muito mais do que apenas devolver os olhos para esse homem. Jesus, ele cura todo o seu sistema visual. Ele cura tudo, ele faz a obra completa. O milagre de Jesus é completo. Tudo passa a funcionar. Jesus cura tudo aquilo que precisa ser curado, para que ele possa ver e reconhecer as pessoas. Essa é a primeira vez que aparece um cego de nascença sendo curado. Em outras ocasiões na Bíblia, aparecem cegos sendo curados, mas não eram cegos de nascença. Essa aqui é a primeira vez que se tem na história a história de um homem cego de nascença curado. Então Jesus cura esse homem por meio de um ritual, onde ele faz uma lama com saliva e barro, passa nos olhos do homem e manda ele ir para o tanque de Siloé. E lá ele se lava e ele passa a enxergar. Mas é interessante também a gente notar que quando esse homem é curado, ele não está perto de Jesus. Jesus passou a lama nos olhos dele e esse homem foi até o tanque. Ele não sabe quem é Jesus. Ele não conhece Jesus ainda. E nos próximos versículos, esse homem vai passar por uma série de interrogatórios. O primeiro interrogatório é os versículos 8 a 12. E eu passo a ler esses versículos. 8 a 12 do capítulo 9. Então, os vizinhos e os que antes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: não é este o que ficava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. O homem dizia: sou eu. Então lhe perguntaram: como foram abertos os seus olhos? Ele respondeu: o homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse: vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então fui, lavei-me e estou vendo. Eles perguntaram: onde está ele? Respondeu: não sei. Então o primeiro interrogatório que esse homem passa é o interrogatório dos seus vizinhos e pessoas que já o conheciam. E ali menciona que ele era um mendigo, porque naquela época não existia inclusão. Uma pessoa cega era fadada à mendicância. Mas as pessoas reconhecem aquele homem e se questionam: será que esse é aquele mendigo que nasceu cego? Será que é ele mesmo? E ele diz: sim, sou eu. Sou eu. Mas então como? Como você está enxergando? O que aconteceu? E ele relata que foi um homem chamado Jesus que fez isso e o curou. Mas ele não sabe onde esse homem está. Então,
Depois disso, nós temos do versículo 13 até o 34, eu não vou ler esses versículos, porque é um texto bastante longo, mas você pode ler em casa, se você desejar, é bem interessante. Esses homens, esses vizinhos, levam esse homem aos fariseus e questionam o homem que nasceu cego. Como é que pode que você está enxergando agora? O que aconteceu para você ser curado? Os fariseus perguntam o que aconteceu e o homem responde de novo, dizendo o que aconteceu, relatando aquilo que aconteceu. Ele fala que Jesus o curou. E sabe o que acontece quando esse homem fala para os fariseus que Jesus o curou? Eles acham que esse Jesus não pode ser um homem de Deus. Alguns dos fariseus acham que Jesus não pode ser um homem de Deus. E por que ele não pode ser um homem de Deus? Porque era sábado. Jesus curou num sábado esse homem que nasceu cego. E isso para os judeus é um escândalo. Como é que pode alguém curar num sábado? E os judeus ficam confusos. Alguns se perguntam, como pode que ele curou no sábado? Outros ficam pensando, mas se ele curou um homem cego de nascença, só mesmo Deus para fazer isso. Ele deve ser de Deus. E os próprios fariseus não conseguem chegar a uma conclusão se aquele homem que curou o homem cego, de fato é um homem de Deus ou não. Eles ficam se questionando. E esse homem cego de nascença ouve esse questionamento e ele continua sendo também questionado, né? Os fariseus chamam os pais dele e perguntam, de fato, esse é o filho de vocês que nasceu cego? E os pais dizem, sim, é nosso filho, ele nasceu cego. Como que ele está enxergando agora? A gente não sabe. Pergunta para ele, ele já é bem grandinho, ele pode responder. Então os fariseus perguntam de novo para aquele homem, como é que você está enxergando? E ele diz, olha, vocês têm tanto interesse assim nesse Jesus? Por acaso vocês querem ser discípulos de Jesus? Olha a sabedoria desse homem cego, que era cego. Os fariseus queriam expulsar esse homem que nasceu cego da sinagoga. Eles queriam excluir ele do convívio social, porque ele era um homem que na visão deles era cheio de pecado, por isso nasceu cego, e agora tinha sido curado, e não merecia, teria sido curado por alguém que não é de Deus. E esse homem diz, olha, eu não sei se Jesus é um homem de Deus ou não, eu só sei que eu nasci cego, fui curado, e somente um homem de Deus poderia me curar, e esse Jesus me curou. Os fariseus ficam tão brabos com esse homem que expulsam ele da sinagoga. Olha a cegueira dos fariseus, diante de um milagre extraordinário. Os fariseus não conseguem ver o agir de Deus. Os fariseus não conseguem ver que Jesus de fato é um homem de Deus. E daí a gente chega aos versículos finais desse capítulo, que é quando Jesus encontra de novo esse homem que era cego. E eu passo a ler dos versículos 35 até o 41. Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem. Ao encontrá-lo, perguntou, você crê no Filho do Homem? Ele respondeu, quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus lhe disse, você já o tem visto, e é aquele que está falando com você. Então ele afirmou, eu creio, Senhor, e o adorou. Jesus continuou, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe, por acaso também nós somos cegos? Jesus respondeu,
Se vocês fossem cegos, não teriam pecado nenhum. Mas porque agora dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece. Jesus, ele vai ao encontro daquele homem depois que ele é expulso da sinagoga e faz para ele a mais importante das perguntas. A pergunta que é mais decisiva na vida daquele homem e também na nossa vida. Você crê no Filho do Homem? Você crê no Filho do Homem? Aquele homem cego ainda não sabia quem era Jesus. Ele achava que Jesus era um homem de Deus que tinha curado ele, talvez um profeta. Agora ele pergunta, quem é esse Filho do Homem? Quem é o Filho do Homem? Eu quero crer nele, mas eu não sei quem ele é. Então Jesus diz, você está vendo ele. Eu que estou falando com você sou o Filho do Homem. E aquele homem diz, eu creio, e adora ao Senhor. Essa pergunta que Jesus faz àquele homem cego, ele faz também a nós hoje. Você crê no Filho do Homem? Você crê no Senhor Jesus, que tem poder para devolver a visão a um cego de nascença? Que tem poder para restaurar uma vida? Para restaurar a tua vida? Qual resposta você dá a Jesus quando Jesus te faz essa pergunta? Que você seja como esse homem cego que passou a ver. O homem cego enxergou o Salvador, enquanto os homens que enxergavam não viram a salvação de Deus em Cristo Jesus. Porque eles sim eram cegos espiritualmente falando. Eles não puderam ver a verdade que estava revelada na frente deles em Cristo Jesus. Meu desejo é que você não seja como aqueles fariseus, cegos espiritualmente, mas que você seja como aquele homem cego, que pôde ver a verdadeira salvação. Amém.